colocar no final, né, pastor? Pode ser na hora. Escrever esse livro aqui, ó. Epa, bora escolher um horáriozinho na hora de tomar o café. Pra botar esse áudio é 6 minutos. É 6 minutos, tá? Pode ser no meio do programa, então. Hã? Mas esse áudio vai ser colocado dentro do programa, não? Dentro do programa. Peraí, Edson, me dá o teu número aí. Acho que não tem ele, não. 81 36 981 36 58 58 31. Esse mundo é terrível. Como é que tá o áudio aqui? É Manuel Lima, né? Manuel Lima. Tu baixou o aplicativo que eu te falei? Pra gravar os áudios? Baixei não, aquele É melhor fazer um podcast. É mesmo, Porque já acabou direto da mesa. É verdade. Algum pedido de música aí tu vai colocando na sequência, viu? Pra não se estender muita gente pedindo música. Não dá tempo, Aí, Manuel. Na hora do. Aí tu chama, quando tu chamar o áudio, no meio do programa tu pode chamar o áudio que a gente aí toma um café. Pode ser. Agora. Aí conecta direto. Tá conectado. Não, o nome do pastor aí tá no meu celular, esqueci. Como é o nome dele? Pastor que mandou o áudio? Pastor Reginaldo. Souza. Ele escreveu, Manuel, esse livro aqui, Marxismo Selvagem, e vai sair agora, Dragão Vermelho, que também é sobre o marxismo e o comunismo, alertando a igreja brasileira. Hoje no Brasil, para mim, é a pessoa que melhor fala desse assunto. Como é que tu é? Eu já instalando aqui o zap, que tá no tesor aqui. Eu desinstalei pra instalar de novo. Ei, o áudio tá no ponto aí já? Peraí, O áudio dele? Não, ele vai mudar, eu tô instalando só o zap aqui. Eu desinstalei hoje, tava pesado. Ele não vai aparecer não. Vai? Vamos lá. Já apareceu lá, presidente. Manda aí. Mandou, né? Todo aquele que entrega seu caminho ao Senhor está sempre sorrindo e tudo que faz sempre é vencedor. Não tem medo de nada, na batalha o tal. 87. Vamos lá, bota no ar. Porque Jesus Cristo Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos nesta manhã agradecer a Deus. Já está conosco aqui pastor Juscelio, meu pastor, presidente da PIB de Pedreiras, Primeira Igreja Batista. Está presente aqui conosco, como foi já anunciado no início do programa, meu amigo e pastor Anax. Pastor Anax é pastor da IBM, Igreja Batista Missionária, ali em Trizidela do Vale. E nós queremos louvar a Deus pela vida desses dois homens de Deus que se faz presente aqui no estúdio da Rádio Comunidade. E daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre um assunto muito relevante, um assunto muito importante para os nossos dias. E durante toda essa semana eu já venho anunciando, não é, sobre essa roda de conversa que vai acontecer daqui a pouco. E eu estou louvando o nome do Senhor porque durante 13 anos dessa programação, programa Ouvindo o que a Bíblia diz, no mês de outubro, dia 9 de outubro, nós iniciamos o primeiro programa com essa roda de conversa. E na oportunidade nós falamos sobre a história dos batistas, não é? Os batistas no Brasil. E naquele dia foi um dia abençoado por Deus. Muitas pessoas agradecidas por conhecer a história dos batistas, não é? No Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o marxismo. Será um assunto
muito pertinente, um assunto relevante para os nossos dias. E daqui a pouquinho nós vamos estar dando a oportunidade para o pastor Juscelio e o pastor Anax, que vão defender o seu ponto de vista sobre esse assunto tão importante. Então, vá ligando o seu rádio, vá sintonizando, vá se organizando, que daqui a pouquinho nós vamos estar dando a oportunidade tanto para o pastor Juscelio como para o pastor Anax. E nessa oportunidade nós também estávamos contando com a presença do pastor Samuel, da Igreja Batista Jerusalém, ali em Trizidela do Vale, mas o pastor Samuel está viajando, nesta manhã, e não pôde estar presente conosco, mas em outra oportunidade, com certeza, ele estará presente conosco para participar também dessa roda de conversa. E nós louvamos o nome do Senhor por essa oportunidade. Nesta manhã eu quero desejar um bom dia todo especial a cada um de vocês, em qualquer ponto da cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale, região. Se sintam abraçados pelo irmão Manuel, que as bênçãos do Senhor seja sempre uma constante na vida de cada um de vocês. Eu quero desejar um bom dia a todos vocês ali na rua São Silvestre, não é? Quero desejar um bom dia para a irmã Antônia, para a irmã Osmarina. Quero desejar um bom dia a todos vocês ali na rua Luiz Carroceiro, no bairro do Aeroporto. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero desejar um bom dia a todos vocês ali no bairro São Benedito. Quero desejar um bom dia a todos vocês no povoado Sítio Novo, povoado Olho d'Água. Quero desejar um bom dia a todos vocês ali no povoado Olho d'Água das Cunhã, não é? Quero desejar um bom dia a todos vocês ali no povoado Belém dos Lages, todos vocês, irmã Loura, no povoado Terra Santa, e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Queridos, eu quero só falar para você nesta manhã, você que já compra a sua água mineral na distribuidora, essa distribuidora localizada ali na rua 11 do bairro Mutirão, o qual o proprietário é o irmão Augustinho. E eu quero nesta manhã passar os números de contato para você ligar, e o irmão Augustinho está de prontidão, esperando a sua ligação, o seu WhatsApp, e ele entrega a sua água em qualquer ponto da cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale, a qualquer hora do dia. É só pedir e o irmão Augustinho está de prontidão para deixar a sua água. Os números de contato são 981 15 7475 ou 981 484831. Quero repetir para você: 981 15 7475 ou 981 484831. Muito bem, sem perca de tempo, nesse momento eu quero iniciar dando um bom dia ao meu pastor Juscelio. Muito bom dia, que está presente aqui conosco, seja bem-vindo. Quero dar um bom dia ao meu amigo e pastor Anax, seja bem-vindo aqui no estúdio da Rádio Comunidade. E nesse momento o pastor Juscelio vai ter a oportunidade para que ele possa defender resumidamente aí, colocar o seu ponto de vista que ele irá defender. Então o pastor Juscelio tem a oportunidade aí de falar sobre o seu ponto de vista que irá defender nesta manhã. Bom dia, pastor Juscelio. Bom dia, irmão Manuel. Bom dia, pastor Anax, Edson, você que nos acompanha aí através das ondas da Rádio Comunidade. Para mim é um motivo de alegria poder compartilhar dessa hora, desse assunto tão relevante e que tem se tornado ainda mais presente dentro da discussão da nossa sociedade, dentro das nossas igrejas.
Então, o que nós vamos procurar aqui, por pelo menos tentar, é justamente responder a pergunta, né? Essa relação do marxismo com o cristianismo, se isso encaixa, se isso tem relevância, se de algum modo há algum ponto de convergência dentro desse discurso, se ele é pernicioso ao cristianismo, coisas dessa natureza. Então, acho que o nosso caminho aqui nessa manhã é ir nessa direção de responder e tentar esclarecer alguns pontos. Há muita gente que talvez ouve isso na televisão, ouve esse tipo de discussão, principalmente dentro do cenário político ao qual a gente se encontra, e que desconhece dos termos, desconhece dos conteúdos e, consequentemente, é levado para um lado e para o outro através daqueles que conhecem. E, às vezes, inocentemente, está dentro de um circuito que, vez por outra, é contrário àquilo que defende, e simplesmente pela falta de conhecimento. Então, a nossa intenção aqui nessa manhã é trazer esclarecimento a partir do que a Bíblia diz. Então, é o nosso ponto aqui, acredito. Louvado seja o nome do Senhor. Quero passar a oportunidade ao pastor Anax, que também vai falar sobre o seu ponto de vista, que irá defender nesta manhã. Bom dia, pastor Anax. Bom dia, evangelista Manuel, meu amigo pessoal, meu querido irmão Edson, que está aqui na sonoplastia, pastor Juscelio, todos os meus amigos, né, amigos pessoais, amigos muito queridos. Bom dia a você que nos escuta na Rádio Comunidade, ouvindo o que a Bíblia diz. Bom dia para você que nos assiste pelo Facebook. É uma alegria estar adentrando na sua casa e falando ao seu coração. Mando um abraço para minha esposa Rosângela, meus filhos, para a Tereza e para o Lino Neto, e para toda a minha igreja, né, a igreja que sirvo como pastor já há mais de 15 anos, a Igreja Batista Missionária em Trisdela do Vale. Um forte abraço aí para as minhas ovelhas, para os meus irmãos que estão na sintonia desse programa. Manuel, para responder a essa pergunta, se um cristão pode ser marxista, nós precisamos retornar à nossa conversa de outubro. Um dos princípios batistas é a liberdade de consciência. Então ele pode, em que sentido? Que ele tem o direito e a liberdade de ser. Agora ele não deve. E ele não o será, o cristão não será marxista, na medida que ele compreender o que é o marxismo e o que é o cristianismo. Quando ele compreende essas duas coisas, fica claro, fica evidente que são coisas incompatíveis. O pastor Aguinaldo, que na minha humilde opinião é hoje quem melhor trata desse tema no Brasil, e a gente vai ter mais tarde a alegria de ter a contribuição dele. Ele mandou um áudio especialmente para o programa de hoje. Ele escreveu o livro, já li 2 vezes, Marxismo Selvagem, e está lançando agora o Dragão Vermelho. Ele costuma dizer, pastor Juscelio, que cristão marxista é contradição de termos. É como fogo frio, quadrado redondo. São 2 termos que não casam na mesma sentença. Então é essa posição, Manuel, que eu vou defender. Que o cristão pode no sentido de que ele tem a liberdade de ser, mas ele não deve e não será, à medida que ele entender o que é o marxismo e o que é o cristianismo. E vai ficar claro para ele que o marxismo é uma visão anticristã, portanto, profundamente incompatível com a sua fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, eu quero só chamar a sua atenção, ouvinte que está chegando agora, sintonize na Rádio Comunidade 87.9 e você irá ouvir nesta manhã sobre esse assunto muito importante, e estamos com a presença, contando com a presença aqui já presente, não é? No estúdio da Rádio Comunidade, a presença do nosso pastor Juscelio, do meu amigo pastor Anax, que irão responder as perguntas que for feito nesta manhã. E eu já vou iniciar a primeira pergunta, não é? Nesse momento nós vamos ouvir um áudio do pastor Aguinaldo, não é? Que já foi dito pelo pastor Anax. Ele escreveu o livro Marxismo Selvagem, não é?
e está escrevendo, está quase saindo o livro Dragão Vermelho, não é? E ele nos enviou um áudio, e nós vamos ouvir neste momento. Você vai ter a oportunidade de ouvir o áudio do pastor Egnaldo sobre o marxismo. Vamos ouvir, logo após nós voltaremos. Bom dia, a paz do Senhor, pastor Anax, pastor Juscelio, evangelista Manuel, e também quero dar minha paz do Senhor a todos que acompanham aí o programa Ouvindo o que a Bíblia Diz. Eu sou o pastor Ignaldo de Souza, sou autor do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. E quero dizer que estou muito feliz de poder dar pelo menos uma palavrinha aqui nesse programa, falar um pouquinho desse assunto que para mim é de grande urgência. Eu queria que vocês prestassem muita atenção em tudo aquilo que vai ser falado. Não é só mais uma palavra, talvez seja uma das palavras mais urgentes para a nossa época, para aquilo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para vocês que há mais de 2 décadas que eu estudo sobre o marxismo, e que aquilo que eu estudei não foi pelos canais políticos. Eu nunca me envolvi com política, eu nunca fui político. Eu sempre amei estudar a palavra, e há mais de 2 décadas aí trabalhando como apologista, como defensor da fé. Fui colaborador da Bíblia Apologética de Estudo, fui colaborador da revista Defesa da Fé, e lendo, né? Quando fazia jornalismo, lendo sobre o marxismo, eu percebi que ele era um tipo de religião. Tá? Talvez você já tenha percebido que todas as pessoas que elas adotam, né, que elas pendem para o marxismo, comunismo, socialismo, progressismo, seja lá o nome que ele usar, você já deve ter percebido que ele não age só como alguém que está defendendo certos pontos políticos. Ele age às vezes até como uma religião, como uma fé. E eu percebi isso pelo próprio conteúdo, por aquilo que estava na mente de Marx. Eu quero que você saiba que Marx não via as ideias dele como se fossem ideias boas que você deveria tentar aplicar para ver se dá certo. Não foi isso. Não era isso que ele pensava. Ele entendia que aquilo que ele estava ensinando era a verdade absoluta, incontestável, e a partir dali você percebe que os seus seguidores vão levar ao extremo, inclusive aceitando que teriam que destruir, que remover, que calar, enfim, que tirar do caminho qualquer pessoa que se opusesse a eles, porque quem se opusesse a eles estava se opondo à verdade absoluta. E aí você vai entender porque nos países que adotaram as ideias de Marx, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na China, como acontece ainda hoje na Coreia, Cuba, Coreia do Norte, né, Cuba, Vietnã, Laos, em todos esses lugares pessoas foram mortas, pessoas foram presas, pessoas foram de alguma maneira intimadas. Por quê? Porque na vista deles as pessoas elas estavam impedindo aquilo que viria trazer a redenção da humanidade, a impedir um mundo perfeito que eles estavam ali proclamando. Então a história por trás dessas ideias é uma história bastante sangrenta, é uma história de muita violência, é uma história de muita tragédia, muita angústia, muito mal, né? É algo assim terrível. Quem quiser ter uma dose disso, leia o livro, por exemplo, Torturado por Amor a Cristo, de Richard Umbrat. É um dos livros que você pode ler. Procure o livro Torturado por Sua Fé, procure o livro O Contrabandista de Deus, do irmão André, e você vai ver um pouco do que foi isso. Veja o filme Gritos no Silêncio, veja o filme também Milada, né? É um filme também muito interessante. Veja o filme Primeiro Mataram os Meus Pais. Então tudo isso são obras que mostram o efeito que teve na história o marxismo. E
E além de tudo, né? Além de tudo, o marxismo, as coisas que ele ensina, ele começa com a negação de Deus. Veja, começa com a negação de Deus. Então o marxismo, eu gosto de dizer que ele não é apenas como água e óleo que não se misturam. Ele é como luz e trevas que se opõem. Então eu quero que você veja os frutos. A grande questão é que hoje ele não todas esses efeitos sangrentos, esses frutos ruins e podres que ele teve ao longo da história, hoje é vendido, isso é escondido, e ele é vendido aqui na América do Sul, ele é vendido na embalagem de todinho para mostrar que é uma coisa boa. Então eu quero que você comece a pensar sobre isso, a ouvir, preste bem atenção em tudo aquilo que vai ser dito. Você não precisa tirar uma conclusão imediata, mas vai lendo, vai estudando, vai ouvindo, porque o que ele oferece, o que ele prega, o que ele ensina é contrário àquilo que Deus revelou em sua palavra. Então eu agradeço a oportunidade de falar essas poucas palavras, de dizer aquilo que está aqui, mas eu desejo muito, mas muito, que você comece a prestar atenção, porque essas ideias têm pervertido o coração dos seus filhos, têm pervertido o coração de muitas pessoas, infelizmente. Que Deus proteja a sua mente, que Deus molde a sua mente por aquilo que a Bíblia diz, e que você se torne um servo de Deus caminhando na sua palavra, e que se afaste dessas ideias tão terríveis, tá bom? Um grande abraço aí, pastor Anax, pastor Juscelio, evangelista Manuel, um grande abraço aí a todos os evangelistas. Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, por tudo que foi dito nesta manhã. Como é bom, não é? Em outras palavras, a nossa base deve ser a Bíblia Sagrada, não é? Devemos todos, é o convite para todos ser verdadeiramente um seguidor de Cristo Jesus. E sem perca de tempo, nesta manhã, como já foi dito e anunciado, eu vou me reportar e fazer a primeira pergunta para o meu amigo e pastor Anax, pastor ali da Igreja Batista Missionária em Tresidélia do Vale. Pastor Anax, o povo quer saber, tem uma multidão de pessoas que está ouvindo esse programa e quer saber o que é o marxismo. Pronto, Manuel, eu a caminho aqui dos estúdios da emissora, eu estava ligado no programa ouvindo o que a Bíblia diz e ouvi você contando que ao sair do templo ontem, ao findar do culto, um irmão pediu que você falasse sobre quem foi Karl Marx. Pois pronto, o que é o marxismo? O marxismo é uma doutrina política, social, econômica, baseada nas ideias de Karl Marx, um sociólogo alemão. Daí derivou o nome marxismo, né, porque vem de Marx, são as ideias de Marx, né, condensadas, sistematizadas. E Karl Marx foi um sociólogo alemão que teve no princípio da vida uma vivência religiosa, mas que muito cedo abandonou radicalmente e se tornou um ateu militante. Mais do que um ateu, ele era um antiteísta. Marx, ele nutriu ao longo da sua vida um ódio profundo contra as religiões, mas especialmente contra o cristianismo, sobre quem ele dizia que o cristianismo era o ópio do povo, né? Ou seja, era uma droga que anestesiava as pessoas, que tirava as pessoas da realidade. Então Karl Marx, ele obviamente esteve errado ao longo da sua vida. Foi uma pessoa, isso é bom que se diga, porque quando essa pessoa pediu acerca de Karl Marx, era muito mais do que sobre a sua identidade, né? Ele era um sociólogo alemão, uma pessoa que conduziu pessimamente a sua vida, né? De fato, literalmente falando, Karl Marx foi um teórico, ou seja, na prática, a vida dele foi um desastre.
A vida dele foi um desastre. Aliás, né, qualquer pessoa, não só Karl Marx, do famoso ao anônimo, qualquer pessoa que virar as costas para Deus encontrará tristeza em seu caminho. Basta a gente ver o relato do jovem rico. Nós temos 4 evangelhos. Dos 4, os 3 sinóticos, os evangelhos semelhantes, eles contam a história daquele rapaz, Mateus, Marcos e Lucas. Quando ele escuta o convite de Jesus e recusa, os 3 evangelistas disseram que ele foi embora muito triste. Ou seja, quando você dá as costas para Deus, é com a tristeza que você se encontra. Então foi assim com Karl Marx, e vai ser assim com qualquer pessoa, foi assim com qualquer pessoa ao longo da história humana. Portanto, marxismo é isso, é uma doutrina política baseada, ou baseadas, né, uma doutrina política baseada nas ideias desse homem, desse sociólogo alemão, chamado Karl Marx. Muito bem, que resposta maravilhosa essa do pastor Anax, não é? E o que eu não sei se está acontecendo com você em casa que está ouvindo, mas essa questão de virar as costas para Jesus é muito perigoso para o ser humano, não é? Como o pastor Anax terminou de dizer, que é um desastre para todas as pessoas que decide virar as costas para Jesus. Por isso, você que está ouvindo, que possa se consertar, não é? Diante da palavra de Deus e buscar verdadeiramente a presença do Senhor Jesus na sua vida. Eu quero me reportar ao meu pastor Juscelio, pastor da PIB, da Primeira Igreja Batista em Pedreiras, o qual temos prazer de receber no estúdio da Rádio Comunidade. Pastor Juscelio, o povo também quer saber, o povo está querendo ouvir de você a segunda pergunta desta manhã: marxismo e comunismo são a mesma coisa? O povo quer saber, pastor Juscelio. Muito bem, muito bem. Na verdade, como o pastor Anax acabou de falar, o marxismo vem da figura de Marx, são as suas ideias. Vamos dizer que o marxismo é o campo teórico daquilo que o comunismo é, no caso, o produto final daquilo que, se o marxismo profundamente instalado, ele pretende produzir o comunismo, né? Mas só que dentro desse processo a gente precisa lembrar que no meio existe aquilo que nós conhecemos como socialismo. Marx, ele vai entender que todo o nosso contexto, a sua leitura, na verdade o campo teórico se baseia nisso, a sua leitura da sociedade advém de uma profunda luta de classes, né? Ou seja, uma luta onde uma classe se sobrepõe à outra, e essa luta determina toda a construção da sociedade como tal. Face a isso, ele pretende abolir essa luta de classes, por exemplo, a ideia de propriedade privada, a abolição do Estado. Esse é o princípio que se pretende instalar quando o comunismo se fixa. Então, como é esse processo? Começa-se pela ideia, pela filosofia. O socialismo é a tomada do poder pela classe trabalhadora, a qual nós vamos conhecer dentro dos escritos marxistas como proletariado. E acontece que, quando essa classe trabalhadora toma o poder, ela toma o governo do Estado, toma as direções do Estado. E é nessa hora que se instaura o socialismo, para que lá na frente se execute o comunismo. O que é o socialismo? No fundo, é a tomada, como eu disse, do poder pela classe trabalhadora, onde essa classe, ou o governo, ou o Estado, se assim eu posso dizer, ia determinar agora a maneira como a sociedade seria regulamentada, na tentativa de construir, por exemplo, uma sociedade, ou pelo menos levar a coisa pública, dentro de um caminho igualitário, comunitário, onde todo o sistema seria gerido pela classe trabalhadora,
onde todos os meios de produção, a distribuição de renda, seria assim determinado pelo Estado. Até que chegasse um ponto onde esse povo ficasse ali todo consciente dessa responsabilidade de igualdade, e assim o Estado seria abolido, porque a sociedade se autorregulamentaria. Esse é o processo. O comunismo é esse estado final de abolição da propriedade privada, da luta de classes, a abolição do Estado, e, por fim, o comunismo é esse sistema político e também socioeconômico que pretende estabelecer esse tipo de sociedade a partir desse processo, tendo o marxismo como início, como fundamento teórico, tendo o socialismo como caminho e o comunismo como produto final desse processo inteiro. Perfeito. Perfeito, louvado seja o nome do Senhor. Aí a resposta do pastor Juscelio, muito interessante, as perguntas que estão sendo feitas e as respostas muito relevante para você que nos ouve nesta manhã, através da Rádio Comunidade e o programa Ouvindo o que a Bíblia Diz. Eu quero me reportar e fazer a terceira pergunta desta manhã. Pastor Anax, o povo está em casa e muita gente, tenho certeza disso, muita gente está ouvindo o programa e quer saber o que significa dizer que alguém é marxista. O marxista é aquela pessoa que abraçou as ideias de Karl Marx. Pressupõe que essa pessoa escutou essas ideias, teve contato com elas, as leu, as ouviu e as abraçou, aceitando como verdade. Então, um marxista é alguém que abraça isso, como o pastor Egnaldo falou, que abraça isso como uma espécie de religião política, né, uma religião social. O pastor Juscelio, na sua excelente explanação, ele explicou que o marxismo, ele defende a tomada do poder pelos proletários, né? Ele defende a instalação da ditadura do proletariado. O que seria um proletário? Seria uma pessoa tão pobre que ela só tem a prole, que ela só tem a família. Então seria a tomada do poder pela pobreza absoluta. Só que na prática, isso na verdade foi uma grande mentira. Na prática, quem foi que tomou esse poder? Foi um grupo pequeno, para se beneficiar do poder e manipular os demais. Basta você olhar o que aconteceu em Cuba. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que uma árvore a gente conhece pelos frutos. Então, pelos frutos se conhece a árvore. E o fruto do marxismo, comunismo, socialismo é podre. O que aconteceu em Cuba? Eles tomaram o poder para quê? Para que uma família reinasse, governasse até hoje, que é a família dos Castro. Quem melhor, você que está me ouvindo, olha, isso é contado de forma perfeita numa fábula escrita por um homem chamado George Orwell. O livro chamado A Revolução dos Bichos. Você pode encontrá-lo na internet, ele é um livro barato, e você pode ouvi-lo no YouTube. Coloque lá audiobook A Revolução dos Bichos. Conta direitinho o que de fato esse pessoal pretendia ao tomar o poder. Era instalar uma própria ditadura em que eles se beneficiassem. E eu quero já aqui me antecipar que as ideias marxistas, elas se infiltraram de tal forma na sociedade brasileira que isso pode ser percebido para onde você olha, viu, Edson? Para onde você olhar, você vai perceber essa infiltração. Só que rapidinho, para que o ouvinte perceba, o pastor Juscelio também colocou, qual é um dos pontos principais e piores do marxismo? É a ideia da luta de classes. Ou seja, tem sempre um opressor oprimindo. Então há sempre no marxismo a figura do opressor e do oprimido. Então o marxismo, ele não reconcilia a sociedade. Pelo contrário, ele vive jogando uns contra os outros. O que é que nós estamos vendo no Brasil agora, Manuel? É a mídia colocando, é o hétero contra o homossexual, é o branco contra o negro, o evangélico contra o católico. É sempre essa... Você não tem um exemplo melhor do que a declaração do jogador Maurício Souza, de voleibol, que ele fez uma crítica
a um comportamento que ele considera equivocado. E até onde eu saiba, a nossa Constituição não tem a crítica como crime, nunca criminalizou a opinião. A Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos nos assegura a livre manifestação de pensamento. Agora o rapaz fez uma postagem crítica, e toda a mídia caiu em cima matando. E eu digo para você que está nos ouvindo e nos assistindo, não há hoje, infelizmente, na língua portuguesa, nenhuma palavra de alcance tão amplo como homofobia. Qualquer coisa hoje é homofobia, até a simples posição contrária e uma opinião crítica, mesmo que dita com respeito. Aí a turma começa a enquadrar. O que é isso? É reflexo do marxismo, da luta de classes, que não reconcilia. Enquanto o Evangelho de Cristo diz que em Cristo não há mais judeu, não há mais grego, não há mais escravo, não há mais livre, porque Cristo é tudo em todos. E ele derrubou, como disse Paulo, a barreira da inimizade e dos dois povos fez um só. E os reconciliou com Deus. Então veja, é muito diferente uma mensagem da outra, e não há como um cristão ser ao mesmo tempo marxista. Repito, para devolver a palavra para o nosso apresentador, cristão marxista é contradição de termos. Ou seja, são termos que não se combinam. É quadrado redondo, é fogo frio, então são coisas que não se combinam. Muito bem. Explanação muito importante do pastor Nax para todos nós que estamos ligados e sintonizados com o programa Ouvindo o que a Bíblia diz. Eu estou com o coração aqui transbordando de alegria, né? Por essas respostas, tanto do pastor Juscelio como do pastor Nax, e tenho convicção que você em casa também, onde você estiver ouvindo, você está também com o coração alegre por essas explanações importantíssimas para os nossos dias. Eu quero me reportar ao pastor Juscelio mais uma vez, e pastor Juscelio, o povo está querendo saber. O povo está sedento de saber sobre esse assunto, querendo saber, se inteirar sobre o assunto de hoje. E a pergunta é: quais as principais ideias do marxismo? Muito bem, muito bem. Acaba que você que está nos acompanhando já vai conseguindo perceber alguns pontos que a gente já vai colocando a respeito do tema. E para fim de deixar muito claro, nós vamos trabalhar com o marxismo pensando como eu havia aqui soprado aqui junto ao pastor Anax, o problema do marxismo é que ele é uma cosmovisão a respeito do mundo. Ele se pretende como uma leitura perfeita. Por exemplo, se nós pegarmos como a gente está falando dessa apropriação, dessa questão do cristianismo com o marxismo, nós temos uma vertente latino-americana que nós vamos perceber principalmente e fortemente dentro do ramo católico, que é a teologia da libertação. Eles usam dentro do cristianismo o ideal marxista para a leitura de mundo. E esse é o problema, porque coloca nessa filosofia a maneira como a sociedade é construída e como a verdadeira descrição da ação do pecado, se assim posso dizer, na sociedade, mas através do viés marxista. O problema disso é que Marx, se ouvisse isso, ele se reviraria no túmulo. Se soubesse que uma teologia se apropriaria das suas ideias, que são profundamente ateístas. Né? Porque ele é materialista. Um dos pontos que eu cito é que o marxismo ele é profundamente materialista. Exclui Deus da jogada. A sua percepção, como aqui colocou, é de uma profunda luta de classes, de classe opressora com oprimida, trabalhadores contra os patrões, negros e brancos. E assim, essa ideia, por exemplo, agora mais cultural, que agora se fala, e aqui também foi citada pelo pastor Anax, da homofobia, essas questões, elas não faziam parte a priori do conjunto daquilo que Marx pensava. Isso já foi uma releitura daquilo que nós conhecemos e hoje atende por marxismo cultural. Uma pessoa que construiu isso foi um camarada italiano chamado Antonio Gramsci. Gramsci é que vai repensar, depois da Grande Guerra,
essa ideia de reestruturar. Aí é nessa hora que o marxismo vai para as universidades, vai para o campo cultural, na tentativa de mudar aquilo que dentro do arcabouço teórico do marxismo eles chamam de superestrutura. O que é isso? Eles vão entender que a sociedade não muda porque o pensamento das pessoas foi formatado pelo sistema burguês, né? Não é só uma questão de opressão, eles não conseguem mudar porque a cabeça deles estão formatada. Então, o que vamos fazer? Vamos educar esse povo nesse sentido. Então, eu não posso deixar de pontuar essa questão, porque hoje é o que acontece. Você vai para o ramo acadêmico e você vai lidar com essas ideias e tentar escrever qualquer produto monográfico, qualquer dissertação, com a intenção de discordar, você vai ser cancelado. Você não consegue ver nisso aí. Outra coisa, como aqui, rapidamente pontuando, o marxismo é contra a propriedade privada, é a abolição do Estado, contra o sistema capitalista, ok? Então, a instalação do comunismo. Então, esses pontos são pontos centrais, nevrálgicos do marxismo. E, para ainda continuar, com Marx, nós temos a luta do trabalhador ou do proletário contra o burguês, contra o patrão. Mas hoje e para Marx, o seu exército era a classe trabalhadora, era o proletariado, que deveria se insurgir e tomar o poder. Hoje, através de um marxismo cultural, hoje o exército dessa filosofia são as minorias. São as minorias. E do mesmo modo como se pretendia se utilizar a classe mais pobre para a tomada de poder, hoje se propõe uma minoria para determinar como vai ser as coisas para toda a maioria. Então, são pontos que a gente precisa observar. E aqui citando mais uma vez um pastor batista chamado Jonas Madureira, ele vai dizer o seguinte, que aqui só me juntando à fala do pastor Anax, de que é um contrassenso, né, um cristão ser marxista. Jonas Madureira vai usar a seguinte expressão: rapaz, é a mesma coisa de eu me dizer cristão, eu sou um crente ateísta. Não tem como a gente configurar, porque a ideia ela parte desse princípio, onde Deus não faz parte da construção da sociedade. E outra coisa, para nós o grande problema do ser humano é o pecado. Dentro da filosofia marxista isso não joga, isso não entra, e o resultado final da vida se determina aqui. Então eu preciso construir um céu na terra, eu preciso construir uma sociedade aqui, mas através das suas filosofias, e é por isso que isso não cabe dentro do que a Bíblia nos propõe. Amém. Graças a Deus, não é? Que explanações aí maravilhosas para cada um de nós. Pastor Anax já respondeu aquilo que alguém me perguntou ontem à noite, quando eu estava saindo da igreja. Irmão Manuel, fala para nós quem foi Karl Marx, né? Pastor Anax já trouxe aí a sua explanação no início e já falou. Mas para você entender, Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista alemão, como já foi dito aqui. Ele criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. E ele também foi considerado fundador do socialismo científico e foi também responsável pela teoria comunista. Esse foi Karl Marx, né? Mas, pastor Anax, o povo quer saber, e queremos lhe perguntar nesta manhã, o que o marxismo defende principalmente? O pastor Juscelio abordou muito bem esse ponto. Veja, na visão cristã, amparados na palavra de Deus, o problema do mundo foi a entrada do pecado. Então, o primeiro casal desobedeceu a Deus, e por conta do pecado, entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Na visão marxista, qual é o problema do mundo? É a propriedade privada. Então, o principal ensino é que deve haver, como o pastor Juscelio muito bem colocou, deve haver uma revolução feita pelos proletários. Eles devem se insurgir contra
os burgueses e tomar o poder para gradativamente instalar o seu sistema de governo. Então essa é basicamente a ideia. O marxismo, com essa ideia da luta de classes, repito, ele por onde ele andou, onde o marxismo foi implantado, ele deu um banho de sangue na sociedade. Eu tenho um amigo que é simpático às ideias de Marx. E ele, após tentar defender para mim, não tendo êxito, ele disse, não, mas é o seguinte, é porque quem aplicou mal, não aplicou corretamente. Eu discordo. A União Soviética e os países do leste europeu que eram socialistas, Cuba, a Coreia do Norte, a China e tantos outros países aplicaram de fato o que está no Manifesto Comunista. E o Manifesto Comunista diz que todo contrário deve ser calado, que todo contrário deve ser silenciado, inclusive pela força. Inclusive pela força. Então veja, como é que eu posso, pastor Juscelio, Manuel, Edson, você que nos ouve e nos assiste, como é que eu posso ser um cristão marxista se uma simples leitura da história vai me mostrar que onde o comunismo foi implantado, a Igreja de Cristo foi perseguida? Me diga um lugar no mundo onde o comunismo foi implantado, que a fé cristã não foi perseguida. Ela foi perseguida em Cuba, ela é perseguida em Cuba, na Coreia do Norte, na China, na União Soviética, no auge do comunismo. Você que nos ouve saiba disso. Aqui nós temos no Ocidente, aqui no Brasil temos muito quadros com representação de Cristo, né? Aí a mensagem que ele é o bom pastor. Nós temos muito esses quadros. Sabe o que é que eles espalharam? Sabe o que é que eles espalharam lá na União Soviética? Quadros em prédios públicos, em escolas, em creches, com a foto, a gravura de Cristo e a frase em russo: personagem lendário que jamais existiu. Ou seja, havia a intenção deliberada de destruir a fé das pessoas. Aqui a gente tem muita foto, desenho de as mãos assim unidas em sinal de oração. Aí a gente tem quadros, né, que a gente coloca na nossa casa, ora que melhora, né, muita oração, muito poder. Lá tinha também nos prédios públicos essa gravura de alguém orando. Martim em russo, a inscrição em russo, a atitude mais inútil que alguém pode fazer. Então houve a tentativa deliberada de destruir a fé. Pronto, o primeiro homem que foi ao espaço foi um russo, foi um soviético, Yuri Gagarin. Olha a idiotice que ele disse, pastor Juscelio. Quando ele chegou no espaço e voltou, né? Era corrida espacial, Guerra Fria, americanos e soviéticos estavam, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, lutando pelo domínio do mundo, e os russos mandaram o primeiro homem ao espaço. Depois os americanos mandaram o primeiro à Lua, né? Que foi Armstrong. Mas quando Gagarin foi ao espaço e voltou, olha a idiotice que ele disse: agora estou de fato plenamente convencido de que não há nenhum Deus, porque eu fui no céu e não vi nenhum Deus lá. Meu Deus, ele vai no espaço e diz: eu agora me convenço de fato de que não há nenhum Deus, porque eu fui no céu e não vi ninguém lá. Então veja, essas ideias, elas geraram um profundo ateísmo e uma perseguição à Igreja de Cristo. Então eu, como cristão, o marxismo ensina isso. Não é uma distorção, porque alguém foi exagerado, alguém não entendeu. Não, o marxismo ensina isso. Que toda oposição tem que ser calada, inclusive por meio da violência. Então não há como nós, como cristãos, simpatizarmos com tal pensamento. Então, um cristão que simpatiza com isso, das duas uma, né? Ou ele é ingênuo, não entendeu a coisa direito ainda, ou então ele está de má fé. Porque se você entender as duas coisas, não tem como casá-las. Não há como, elas são irreconciliáveis. É como disse o pastor Egnaldo: não é água e óleo, são luz e trevas. Então o evangelho é a luz e o pensamento marxista são as trevas. Isso para mim está muito claro. Muito bem, que explanação maravilhosa essa, não é?
Também concordo, pastor Nax, com tudo que foi dito. Pastor Juscelio, estou muito feliz pelas respostas aqui ditas nesta manhã, não é? Mas, pastor Juscelio, o povo quer saber, e eu quero lhe perguntar sobre a experiência de Atos 2, referente à vida da igreja primitiva, e é muito usada pelo simpático ao marxismo. Como refutar esse argumento de que Atos 2, do versículo 42 ao 47, é um texto que ensina o comunismo, pastor Juscelio? Como explicar? Muito bem. Deixa eu pontuar aqui para que você que está em casa entenda bem o que nós vamos falar. Porque a gente já está pontuando aqui que é um antagonismo total, o marxismo e o cristianismo. Aí na hora vem uma pergunta onde como é que é possível casar, porque quem entende essa possibilidade vai olhar para a Bíblia Sagrada com a intenção de fazer uma leitura, ou na verdade procurando na Bíblia Sagrada aquilo que pode ser utilizado para sustentar o seu discurso. E essa é uma prática hermenêutica profundamente errada. Totalmente errado, porque eu olho para a Bíblia Sagrada para me justificar e não para ser interpelado por ela. Então isso a priori já é um ponto que eu quero aqui deixar claro para você que nos ouve. Outra coisa é que hoje nós conhecemos, teoricamente, um posicionamento que aqui a gente já ressaltou, que é o marxismo cultural. A gente não tem mais aquela mesma dinâmica que se propôs em Marx, mas nós temos uma dinâmica que agora se apropria dos locais de pensamento, na intenção de formatar a pessoa, vamos dizer assim, de dentro para fora, nesse intuito, para fazer com que o ser humano não questione os valores que vão sendo postulados na sociedade futuramente. Para que isso não seja... Porque qual é o grande inimigo? Uma resposta. Por que que o marxismo não deu certo no Ocidente? A gente vai perceber isso como uma experiência na banda oriental do mundo. China, Rússia, União Soviética. Por quê? Por causa dos valores judaico-cristãos. Esses valores judaico-cristãos, a moral construída pela Bíblia Sagrada, na cabeça, por exemplo, de Antônio Gramsci, que também de uma outra escola que a gente não vai dar tempo para a gente falar, que é a escola de Frankfurt e outros teóricos, eles vão entender que esse foi o grande problema. Então, era necessário mudar essa cabeça. Então, a necessidade de se infiltrar nos locais de pensamento, de produção, para que as pessoas fossem assim formatadas. Isso foi verdadeiro, como aqui já pontuei, na universidade, na faculdade, certo? Nas escolas, independente se ela é privada, se ela é pública, ok? E também dentro da construção do pensamento religioso. Hoje nós temos duas vertentes que é próxima da gente, que a gente consegue, que é a teologia da libertação, como aqui já citei, dentro do arcabouço católico, e nós temos a teologia da missão integral, dentro do ramo protestante, que também bebe dessa questão, e que é preciso muita atenção para se olhar isso. Eu conheci dois expoentes dessas duas vertentes, pessoalmente, onde a gente pôde, ponderar esses dois detalhes. A gente não vai entrar nesse mérito, mas olhando para o texto, nós vamos perceber uma coisa. Na leitura cristã, o pecado é o grande problema, e que faz, agora me utilizando de uma fala que é marxista, faz o homem pisar no homem, nesse sentido, mas o que faz isso é o pecado. Não é uma luta de classes. A luta de classes não determina o que é a sociedade. Mas eu não posso negar que existe isso. Que existe uma determinada circunstância onde isso se aplica. Mas isso não é o todo. Isso não é o todo. Agora, olhar, por exemplo, as expressões na Bíblia de solidariedade, de fraternidade, de comunhão, e se utilizar disso como olha ali,
Tá ali, ó, a Bíblia Sagrada. Porque o que motiva aquela gente a fazer aquilo não tem nada a ver com Marx. Não tem nada a ver. Por exemplo, eu não posso negar, por exemplo, a crítica social que os profetas do Antigo Testamento fizeram para a sua sociedade. Sim. Mas tudo se derivava de onde? Do pecado do povo sem fiel a Deus. Todo o problema social que se instaurava, por exemplo, em Israel, era produto da infidelidade do povo em relação a Deus, e não de uma luta de classe. Quando a gente olha para Atos 2, 42 a 47, onde eles viviam tudo, tinha em comum, pastor Israel Belo, que foi foi um grande amigo, meu examinador no concílio, foi alguém que eu admiro bastante, lá do Rio de Janeiro. Ele vai dizer o seguinte: rapaz, ele em brincadeira com a gente, o comunismo não deu certo nem na Bíblia. Ele vai dizer isso. Por quê? Porque se a gente olhar para essa sociedade aqui, de Atos, futuramente, conforme o desenvolvimento do Novo Testamento foi sendo apresentado, Paulo, mais tarde, teve que fazer coleta para ajudar essa gente. Mas que teve uma ideia equivocada a respeito da volta de Jesus, a ponto de Paulo escrever lá em Tessalonicenses: quem não trabalha, que não coma. Paulo vai construir justamente isso para perceber que essa ideia aqui, como o comunismo se pretende, ela levada até as últimas consequências, ela vai produzir um mal que Paulo depois vai ter que suprir fazendo coletas para ajudar a igreja de Jerusalém. Por quê? Vamos parar tudo aqui, porque Jesus vai voltar amanhã, então não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, não precisa produzir. Na cabeça deles, eles se utilizaram da parousia, da volta de Jesus, como um estímulo para não continuar. Isso é um dado que às vezes a gente negligencia a respeito desse ponto aqui, que é óbvio, eu não estou tirando o peso daquilo que esse ensino aqui nos coloca. Mas é interessante que aquilo que nos motiva a fazer o bem, a ajudar, porque a Bíblia Sagrada trabalha isso, ajudar o órfão, a viúva, as pessoas, mas isso já está presente dentro do cristianismo, mas não como um produto ou como uma tentativa de uma leitura baseada em Marx. Não, isso é fruto de generosidade, de conversão, de vida com Deus, onde a gente vai olhar o ser humano de uma maneira mais sensível a partir dessa mudança de vida. Então não tem nada a ver, não há como a gente conseguir olhar para essa passagem aqui ou para qualquer outra na Bíblia Sagrada na tentativa de se apropriar dessa passagem para tentar endossar o marxismo, porque a dinâmica e a cosmovisão da Bíblia Sagrada exclui radicalmente todas as ideias marxistas, e ela, na verdade, eu posso terminar da seguinte forma: é que eu posso até pegar uma ideia do marxismo nessa ideia de ajudar o pobre, de ajudar o menos favorecido, as pessoas que são perseguidas, isso dentro da ideia deles. Eu consigo colocar isso, ou pelo menos achar isso dentro do cristianismo, mas o cristianismo não cabe dentro do marxismo. Ele solapa, extrapola. Então é por isso que não dá para um cristão ser marxista, porque o cristianismo supera em muito o marxismo, e abraçar as ideias marxistas faz com que a gente negue e assim destrua todo o ideal e o espírito do cristianismo. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor, e tenho certeza que as respostas estão sendo muito satisfatórias, não é? Para aqueles que estão ouvindo. E eu sei que nós estamos vivendo numa sociedade plural. O que isso significa? Isso nos faz entender que uma pessoa pode ser o que você quiser, desde que você não aflinja a lei, não é isso? Mas eu pontuei dessas perguntas, duas perguntas muito importantes. Uma, o pastor Anax vai trazer a resposta, e a outra, o pastor Juscelio, que envolve nós como igreja. Mas, pastor Anax, eu quero me reportar ao senhor, e depois que
dessa minha fala, eu quero saber como pode alguém acreditar nos princípios de Karl Marx e ser um seguidor de Jesus. O povo quer saber, um cristão pode ser marxista? Não pode no sentido de não deve. Ele tem o direito à liberdade de ser, né? Isso não pode ser. Eu me lembro agora de Voltaire, um francês, um camarada de quem eu discordo em quase tudo, mas Voltaire tem uma frase atribuída a ele que eu acho perfeita. Ele disse certa vez para alguém: eu não concordo com o que você diz, mas lutarei até o fim para que você tenha o direito de dizer. Então, o cidadão tem a liberdade de ser aquilo que ele escolher para a sua vida. Agora, não pode no sentido de não deve, por questões de consciência. Então, um cristão comprometido com a mensagem de Jesus Cristo, porque isso é um cristão, não estou falando de um cristão cultural, aquele que vai na igreja uma vez na vida, estou falando de um cristão comprometido, um cristão engajado, um cristão que de fato leva para o dia a dia a sua fé. Ele não terá como ser ao mesmo tempo marxista. Isso não será confortável para ele, não será saudável para ele e não será possível para ele. Então, o que é que nós estamos olhando? Nós estamos olhando uma tentativa, como o pastor Juscelio muito bem colocou, no ramo católico, a teologia da libertação, né, idealizada por Leonardo Boff. E no ramo protestante, a teologia da missão integral, aí com Ariovaldo Ramos e tantos outros, tentando fazer uma junção de cristianismo com marxismo. Não dá. Não dá. Olha, eu vou dar um exemplo. A sociedade brasileira está em ebulição. A mídia é uma caixa de ressonância, está colocando direto o branco contra o negro, o hétero contra o homossexual, contra o gay, o patrão contra o empregado. A mensagem marxista não reconcilia. Para você que está nos assistindo e nos ouvindo, eu vou dar um dado. No Império Romano, na época em que o Novo Testamento foi escrito, havia em todo o Império, viu, Manuel, mais de 100 milhões de escravos. A escravidão é uma prática antiga na história da humanidade. Então, no Império Romano havia 100 milhões de escravos. Cerca de 100 milhões de escravos. Quem eram os escravos? Principalmente eram povos derrotados em guerras, que eram então adquiridos pelo Império Vencedor e eram tratados como uma propriedade, como se fosse um animal e tal. Havia no Império Romano 100 milhões de escravos. Então veja, quando o Evangelho chega no Império Romano, olha o que é dito aqui, por exemplo, na carta aos Efésios. Paulo, seria muito simplista, Paulo bradar: a escravidão é errado. É óbvio que é errado. Você se apropriar de um ser humano como se ele fosse sua propriedade. Então, mas o que é que o Evangelho faz? O Evangelho primeiro humaniza essa relação e explode isso de dentro. O fim da escravidão no mundo inteiro, o fim da escravidão no mundo inteiro, teve cristãos na luta, lá na ponta da luta. Por exemplo, no parlamento inglês, nós temos Wilberforce, né? Nós temos Wilberforce, que faz parceria com John Newton, que foi capitão de navio negreiro e que depois se converteu. E foi John Newton quem escreveu o hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Amazing Grace, how sweet the sound, né? Como é doce o som da maravilhosa graça. Aí ele diz, né? I was blind, but now I see. Eu era cego, mas agora eu vejo. Então o John Newton, ele quando se converte, percebe o quanto aquilo era degradante, e ele junta-se a Wilberforce para que no parlamento inglês a escravidão fosse abolida. Eu poderia citar vários exemplos. Mas veja o que é que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, do verso 5 até o 9, a relação entre escravos e senhores, servos e patrões. Olha o que é que Paulo diz: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre.
Aí o pessoal diz, opa, mas a Bíblia está aí, ó. Só fala do escravo, agora vem para o patrão. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos. Ou seja, tratem bem como se estivessem servindo a Deus. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Isso é a Bíblia, uma mensagem de reconciliação. E a Bíblia tem um exemplo lindo disso, você que nos assiste. A carta de Paulo a Filemon. Paulo manda a carta a Filemon para falar em favor de um escravo chamado Onésimo, que havia fugido de Filemon, na fuga foi preso e na prisão se converteu com a pregação de Paulo. Aí Paulo manda uma carta para Filemon, eles eram amigos, e Paulo diz, olha, Filemon, receba-o de volta. Agora não mais como um escravo, mas como um irmão muito querido. Receba-o de volta. Essa é a mensagem do Evangelho, que reconcilia as pessoas, que faz com que as pessoas, embora diferentes, se percebam iguais. Elas se respeitam. Quem nos conhece sabe o respeito que nós temos para com o semelhante. Eu tenho amizade com as mais variadas pessoas. Amizade, respeito. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Agora, o marxismo não é assim. O marxismo está fazendo o que a gente está vendo na sociedade. Né? A opinião da gente sendo criminalizada. Olha, se o Brasil tiver... Não, se o Brasil tiver em breve um governo marxista, eu só vou viver preso. E eu tenho consciência disso e irei com muita alegria para a cadeia. Por quê? Porque se vão criminalizar minha opinião, meu amigo, eu jamais me furtarei de dar minha opinião. Porque o que é a Bíblia para nós? Nós falamos muito aqui de cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é visão de mundo. E a nossa visão é cristã. O Evangelho é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Então é a Bíblia que nos faz enxergar o mundo. Então eu concordo com Lutero quando disse, paz, se for possível, mas a verdade acima de tudo. Disse Lutero há 504 anos atrás. Então paz, se for possível. Agora a verdade acima de tudo. Acima de tudo. Então, essa ideia que a gente está vendo hoje da opinião... E outra coisa, vou dizer para você que nos escuta. Esse discurso marxista de tolerância, essas pessoas que estão na sociedade hoje clamando por tolerância, elas são as mais intolerantes. A tolerância que elas pedem é só para que o comportamento delas seja aceito sem crítica. Agora critique-as para você ver a tolerância delas. Todo mundo que tem esse discurso hoje na mídia de tolerância são os mais intolerantes. Os mais intolerantes. E aí a gente vê, eu como pastor, pastor Juscelio sabe disso, você, Manuel, como evangelista, o Edson, nós somos criticados diariamente. Tem gente que nos interpreta mal, que pastor é aproveitador, que pastor... Eu não vou colocar, não vou processar ninguém por causa disso. O camarada pense o que quiser. Agora, espero que ele conviva comigo para entender que pessoa eu sou. Então eu não vou tá enquadrando ninguém porque o cara tem uma opinião, uma crítica a meu respeito, né? Desde que isso não vá às raias da loucura. Mas o cara, ele pensa o que ele quiser. Agora, esses tolerantes são os mais intolerantes que eu conheço. Porque a tolerância deles é para que você concorde com o comportamento deles. Agora critique, ainda que com respeito, para você ver onde vai a tolerância deles. Então, Manuel, não dá. Cristão marxista não dá. Meu irmão, se você está flertando com isso, se você é simpático a isso, reveja a sua posição. Porque Marx e Cristo não tem nada a ver um com o outro. Jesus Cristo é a luz. O marxismo é as trevas numa expressão econômica, social e política. Tudo verdade, tudo verdade. Mas eu quero perguntar para vocês dois aí. Eu estou com o pastor Juscelio aqui, que é um vascaíno nato. E pastor Anax, que é um flamenguista. E a gente se ama. Meu filho é vascaíno. Meu filho é vascaíno. Diz que na final do dia 27 da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, ele no dia desse ele disse, rapaz, eu não arrumei minha camisa do Palmeiras ainda, eu não estava entendendo. Aí que eu fui dizer, rapaz, o cara vai torcer mesmo contra. Eu não queria abordar esse assunto, eu não sei qual o time que o Edson torce. Depois a gente faz aí mas pode o cristão ser flamenguista. Tudo que o pastor Anax falou é mais ou menos como se um vascaíno
flamenguista, a sociedade não aceita. Um palmeirense corintiano, não dá para aceitar, não dá para ser. Só que tem muito corintiano dizendo que vai torcer para o Palmeiras no dia 27. Eu não entendo esses corintianos. Inclusive, um corintiano raiz não pode torcer para o Palmeiras. Até a grama do estádio desse queria botar preta para não ser verde. Agora o pastor Ramilson está nos ouvindo. O pastor Ramilson, eu acho que dia 27 ele torce para o Flamengo. Eita. eu não acredito nessa opção. Bora lá, bora lá. Pastor Juscelio, depois de tudo que o pastor Anax falou aí, uma grande verdade dentro do mesmo assunto, o povo quer saber e nós queremos ouvir do senhor, por que o marxismo é tão contrário à fé cristã? Muito bem, porque nega a ideia de Deus. Isso é o ponto central. Deus não faz parte dessa realidade. Deus não existe. Para Marx, a religião é só uma ferramenta de opressão. Na verdade, é algo construído para oprimir o povo. Ele vai chamar de ópio do povo, né? Então, esse é o grande problema aqui. E é por isso que não dá para a gente conjugar marxismo e cristianismo. Não dá para conjugar, então é algo totalmente contrário. Por exemplo, a gente fazendo uma análise da nossa sociedade agora, um pastor na Bahia foi responsabilizado por uma fala pelo Ministério Público, se não me engano, simplesmente porque ele questionou duas marcas que fizeram uma defesa do LGBT, né, dentro dos seus comerciais, e por essa razão ele foi responsabilizado simplesmente por ter utilizado a expressão homofobia ou homossexualismo, que denota uma ideia de doença, né? Essa questão. Um certo pastor vai dizer que hoje, no nosso tempo, o LGBT ou a construção do pensamento dentro homofóbico não, essa ideia de gênero hoje é a marca da besta, hoje na nossa sociedade, vai dizer, e que é um braço daquilo que hoje também é defendido dentro do marxismo cultural. Ele vai dizer que é a marca da besta. Hoje ninguém pode comprar e nem vender. Se você não tiver essa marca, você não vai conseguir ir para lugar nenhum, você não vai conseguir êxito em coisa alguma, você não consegue sucesso em nada, a não ser que você esteja marcado, seja alguém que venha subscrever esse tipo de ideia. Então, gente, o marxismo ele é profundamente contrário à fé cristã, justamente porque nega a realidade de Deus, nega a ideia de pecado, promove uma profunda oposição a todo o sistema religioso, a todo. Aí eu fico olhando, pastor Anax, por exemplo, pessoal agora nos movimentos de minoria e de tudo, movimento do orgulho gay, tal, bandeira socialista, vá para Cuba. Eu gostaria que esse pessoal, perdoe minha expressão, né? Eu queria que esse povo acompanhasse o que foi Che Guevara lá em Cuba, o tratamento dele com os homossexuais. Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. Fosse para a União Soviética, para que pudesse perceber qual era o tipo de tratamento. Pastor Juscelio, só aqui fazendo uma rápida intervenção, é muito cômodo ser comunista, marxista de iPhone aqui no Brasil, tomando Coca-Cola, comendo McDonald's. É ótimo. Agora vá viver numa sociedade comunista para você ver. Não, e é engraçado que todos os que fugiram da ditadura aqui não foram para Cuba. Uns foram para os Estados Unidos. O pessoal que fugiu, que se exilou, não foram para Cuba, gente. Não escolheram esses países. Todo lugar onde o comunismo se instala é uma perpetuação da pobreza. Nivela o pessoal pelo pior que tem, por baixo. Então, assim, o cristianismo ele promove a dignidade da vida humana. Amém. Por perceber que o ser humano precisa de Jesus. Amém. Que o ser humano precisa de Deus. Amém. E é por isso que o ser humano vira de fato gente, se assim eu posso dizer. Amém. Porque de outra forma o pecado nos bestializa. E se eu posso fazer
aqui montar uma expressão. O marxismo é uma expressão dessa bestialidade do ser humano, Sim. que olha para o ser humano como um inimigo do outro e coloca-se como ponto, como um suposto Messias, e nesse ponto nós podemos sem nenhuma dificuldade propor que Marx ele propõe se propõe como um salvador da sociedade por fazer a única e precisa leitura da sociedade e caminho teórico pelo qual não se dará nenhuma sociedade com êxito, com felicidade, a não ser que se aproprie das suas ideias. E é por isso que é tão contrário ao cristianismo. Não dá para conjugar, não dá para conjugar. Então, infelizmente, para você que se apoia nesse... E pior ainda, eu quero aqui postular, que pior ainda, não é só a ideia marxista. Hoje nós temos vários partidos políticos que se apropriam. É pior ainda. É pior ainda. É pior ainda. Porque, por exemplo, um mal da teologia da libertação, ela se apoiou como leitura de mundo do marxismo. Mas só que, ao mesmo tempo, fez parte da construção de vários partidos políticos de viés socialista. Mas só que a própria construção, se você olhar para o estatuto de alguns desses partidos, vai estar lá a mudança cultural, que é só um eufemismo para dizer nós não queremos nenhum tipo, não queremos os valores cristãos. E aí vai um cristão e subscreve, se torna correligionário de um determinado partido desse que defende um ateísmo velado. Porque ele não pode dizer que é ateísta, porque senão afugenta os crentes, vamos dizer assim, afugenta os crentes. Agora, significa, hoje a nossa sociedade se postula de uma maneira mais simples, de direita e esquerda. Eu me considero e entendo como um caminho a gente ser de direita, por questão de entendimento à luz da Bíblia. Isso significa dizer que a gente não pode fazer uma crítica à direita, mas claro que pode e deve. E deve. Isso que eu vou falar. A reforma, por exemplo, a reforma protestante colocou a igreja como bússola moral da sociedade. Bússola moral da sociedade. Ou seja, a igreja deve ser uma bússola para o Estado. Para o Estado. Se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, o Estado precisa ser pequeno. Ser pequeno, mas ele é preciso. Ele não pode faltar. Viu? Com certeza, correto. É muito importante a fala do pastor Juscelio para todos nós. E eu quero me reportar ao pastor Anax, depois de ouvir a sua fala. O pastor Anax disse que, depois de eu ter feito a pergunta, um cristão pode ser marxista? Pastor Anax deu a sua resposta dizendo não deve, não é? E todos nós ouvimos. Mas, pastor Anax, o povo quer saber. E dentro dessa pergunta, que você trouxe a resposta, um cristão pode ser marxista, já veio a resposta. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Como uma igreja deve lidar com um membro que é assumidamente marxista? Manuel, embora eu acredite profundamente que um cristão não deve ser marxista, mas caso ele opte por isso, é possível que a pessoa escolha esse caminho por ignorância. Ignorância em qual sentido? Por desconhecer o que de fato é o marxismo. Então a visão que ela tem, eu conheço boas pessoas que são simpáticas ao marxismo, porque a visão que elas têm é só aquela ideia social, de que ajuda, de que olha para os pobres, que é uma mentira, né? Que é uma mentira. Na verdade, essa turma sempre pretendeu tomar o poder para se beneficiar dele. A gente viu isso aqui, né? A gente viu isso aqui no nosso país. Então veja, agora, embora eu discorde e acredite não ser possível, mas caso alguém opte por esse caminho, ou por ignorância, ou ainda por estar com o pensamento em formação, a igreja deve tratá-lo com respeito. Tratá-lo com respeito, entender que ele tem esse direito, mas procurar
ajudá-lo num processo de discipulado, para que ele possa ter uma cosmovisão, uma visão do mundo que seja cristã. Viu, Manuel? Sempre que eu penso eu como pastor, a maneira que eu devo tratar o discordante, né? Aquela pessoa que discorda, aquela pessoa que se posiciona diferente de mim, eu penso muito na parábola do filho pródigo. Naquela parábola, quando o filho pródigo, esbanjador, ele volta para casa, o irmão mais velho que estava no campo, ao aproximar-se de casa e perceber a festa, ele chama o empregado e pergunta o que era aquilo. O empregado responde: ó, teu pai está muito feliz, porque teu irmão voltou para casa e voltou com saúde. E o texto diz que o irmão mais velho indignou-se e não queria entrar. Como que há dizer, não vou participar disso não, isso é injusto. É assim que aqui em casa o erro é recompensado? O cara gasta tudo e quando volta tem uma festa, não vou entrar. Aí o pai soube. Como é que o pai vai lá conversar? E aquele pai, na parábola, é a figura de Deus. Como é que o pai vai conversar com o filho revoltado, mais velho? Como é que o pai vai conversar com ele? O pai não chega dando esporro. Mas rapaz, como é que você tem coração não, rapaz? Teu irmão voltou, vai lá ver teu irmão e tal. Como é que você fica aí criticando, rapaz? Não, o pai vai lá e tenta, apelando à consciência, acordar o seu filho e diz: olha, meu filho. O filho reclama, diz: olha, há quantos anos que eu te sirvo? Sem jamais quebrar uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho, não era mais irmão dele, agora era só filho do pai, que desperdiçou o teu dinheiro com meretrizes, tu matou para ele o boi mais gordo. Aí o pai responde com amor: meu filho, tudo que é meu é teu. Mas esse teu irmão, o irmão disse: esse teu filho. O pai diz: é teu irmão também. Mas o teu irmão, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. É preciso que a gente se alegre. Então veja, o comportamento do pai é um comportamento de amor, de reconciliação. Então, você pastor, você evangelista, você missionário, se tem alguém na sua igreja que congrega com você, que pensa diferente, que ainda não entendeu como nós entendemos, ele deve ser tratado com respeito. Ele deve ser tratado com respeito, deve ser abordado em amor. E aí você vai procurar ajudá-lo a compreender a incompatibilidade entre essas duas posições. Agora, respeitando o direito da pessoa de decidir sobre a própria vida. Agora, repito, e essa frase está sendo muito proferida nos últimos tempos. Se alguém é ao mesmo tempo cristão e marxista, ou ele não entendeu o marxismo, ou não entendeu o cristianismo. Porque se ele entender as duas coisas, ele vai perceber que esse casamento não é possível. Muito bem. Muito bem. Eu elaborei 12 perguntas, mas como o nosso tempo já está chegando ao final do programa, eu tenho 5 minutos só, mas 9 perguntas foram feitas e as respostas muito importantes dessas 9 perguntas. Mas eu quero me dirigir ao pastor Juscelio e quero pedir que o pastor Juscelio, resumidamente, vai me dar a resposta para todos que estão ouvindo. Eu quero fazer a 10ª pergunta e quero me direcionar, me reportar ao pastor Juscelio. O pastor Juscelio vai responder e já vai dar aí as suas considerações finais do programa, e logo após eu passo a palavra ao pastor Anax, que também vai fazer suas considerações finais. Pastor Juscelio, o povo quer saber. Diante da palavra do pastor Anax, eu quero perguntar para o senhor: o que significa dizer que uma pessoa é marxista? Justamente defender as ideias de Marx, defender essa construção, ou pelo menos a visão da sociedade através dessa luta de classes, e gradativamente, indo nessa direção, essa pessoa exclui qualquer possibilidade de uma questão de Deus estar dentro desse processo, né? Então, assim, o que eu quero que você que está nos ouvindo entenda é justamente isso, Deus não faz parte do processo do pensamento marxista, ok? Há uma exclusão e uma tentativa, principalmente dentro daquilo que hoje
a gente entende teoricamente como marxismo cultural, na nossa sociedade muito presente, através do pensamento de ideologia de gênero, entendeu? Tudo isso hoje é defendido pelo marxismo. Então, alguém que se alinha a esse tipo de luta, eu não estou dizendo aqui que o cristianismo não preza pela dignidade dessas pessoas que pensam diferente. Não estou dizendo isso. Nós defendemos isso. Defendemos que qualquer indivíduo ele pode ser o que quiser. Assim como a gente tem o direito de crer. Agora, o problema é que o nosso direito de fala está sendo excluído simplesmente porque precisa se sobrepor à ideia das ideologias e das minorias que estão presentes hoje dentro do discurso da nossa sociedade. Agora, eu não posso dizer que a ideologia de gênero é algo pernicioso. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer que eu não concordo, porque isso já é taxado como algo criminoso. Esse é o problema. Então, assim, de uma maneira simples para que você entenda, esse é o problema hoje da nossa sociedade. Hoje os pontos do marxismo estão voltados a essa área. Então, gente, eu quero agradecer por esse momento aqui especial. É claro que a gente fica aqui explanando e a gente fica com vontade de falar mesmo de coisa, e a gente fica se policiando na tentativa de perceber o tempo. É por isso que Martin Lloyd Jones vai dizer que ele não gostava de programa de rádio, Manel. Ele disse que ele ficava doido para falar as coisas, aí o tempo acabava, ele disse, é melhor não falar. E aí, assim, a minha gratidão a Deus. Eu espero que você que nos acompanhou possa ter concluído aí o seu pensamento, chegado a entender direitinho o que a gente está postulando de maneira simples. O cristão não deve ser marxista, não é legítimo ao cristão o pensamento marxista, independente de como ele se aplica hoje na nossa sociedade, pelas diversas vertentes. A nossa ideologia, o nosso pensamento é aquilo que a Bíblia diz. Nosso pensamento é Cristo, a nossa vida é Cristo, e tudo como nós devemos ser se baseia nisso e tão somente nisso. Amém, graças a Deus. Quero agradecer ao pastor Juscelio, muito obrigado por estar aqui, não é? E trazer aí umas respostas tão pertinentes e tão relevantes para os nossos dias. O Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério. Pastor Anax vai fazer as suas considerações finais. Primeiro, Manuel, Edson, pastor Juscelio, eu louvo a Deus pela Rádio Comunidade e pelo programa Ouvindo o que a Bíblia Diz, por esse espaço que foi aberto para a roda de conversa. Era um sonho antigo que tínhamos, que já é uma realidade. Já temos a segunda roda de conversa. A de dezembro será sobre o Natal, obviamente, né? Nossa data mais importante, né? Então eu quero agradecer pelo espaço, viu, Manuel? E você, ouvinte, que nos deu um bem muito precioso que você possui, que é o seu tempo e a sua atenção. Eu quero fazer minha consideração final dizendo o seguinte: você que está nos ouvindo pode estar se perguntando, e o capitalismo? Veja, o capitalismo é só um sistema econômico. Economia de mercado, a propriedade privada sendo assegurada. O capitalismo é só um sistema econômico. O capitalismo não fala nada sobre o homem, não fala nada sobre Deus. É só um sistema econômico, com muitas falhas. Mas ainda assim, é o sistema econômico que mais conseguiu tirar gente da miséria na história humana. Embora isso seja, como o pastor citou, o Antônio Gramsci, um italiano, ele disse que para que a revolução marxista tivesse êxito, não era para tomar quartéis, era para tomar universidades, redações de jornal. É o que eles fizeram, eles tomaram. Por isso assista, se você puder, no YouTube, o documentário Brasil entre Armas e Livros, da Brasil Paralelo. Isso é contado. Então, a verdade dos fatos tem sido ocultada. Então, o capitalismo é o grande mal e tal. Não, o capitalismo é um sistema imperfeito, repleto de falhas. Sim. Mas ainda assim, na história, foi quem mais conseguiu êxito. Então, e outra coisa, capitalismo é só um sistema econômico. O socialismo é ideologia. É religião, é muito mais do que isso. Então, o capitalismo merece críticas.
e profundas críticas. Mas ainda assim, é bem melhor do que o socialismo. Mas deixa eu dizer para você que nos escuta, nós temos um sistema democrático aqui no Brasil, um sistema democrático. O que é um sistema democrático? Que assegura a todos os cidadãos igualdade de participação. Então você que está me ouvindo, infelizmente nós desvirtuamos nossa democracia. Porque na democracia legítima, o voto é a arma do cidadão. Infelizmente, na politicagem brasileira, o voto foi transformado numa mercadoria, que se troca, que se vende. O voto tem sido uma mercadoria. Não faça do seu voto uma mercadoria. Seu voto é uma arma. Ou seja, você vota. Eu comecei a votar, ouvintes e participantes, eu comecei a votar em 94. Nunca deixei de votar. Por quê? Porque é a arma que eu tenho. Eu protesto na urna, principalmente. Eu voto. Se daqui a 4 anos eu entender que eu votei errado, que a pessoa em quem eu depositei o meu voto não me agradou e não agradou a sociedade, eu corrijo. Porque o voto é a minha arma. O voto é a minha arma. Então perceba, e você que está me escutando, nenhum político deve ser apoiado acriticamente. Como o pastor Juscelio muito bem colocou, a direita merece críticas? Merece. E a gente critica. Nenhum político deve ser apoiado acriticamente. Viu? Nenhum político pode ter a sua devoção. Político tem que ter a nossa fiscalização. Porque nós somos os patrões. Então perceba, o seu voto é a sua arma. É a sua arma. E termino dizendo, uma vez eu fui dar aula numa certa cidade, Edson, e aí uma aluna pediu, pastor, o senhor pode depois da aula conversar com um irmão meu que está sofrendo muito e tal? Eu fui lá. Posso. E fomos. Fiquei no hotel, descansei um pouco, depois fui lá na casa desse cidadão. Até aquele dia eu nunca tinha visto uma casa tão luxuosa como aquela. Tão luxuosa. E o homem, o jovem senhor que me atendeu, estava assim com uma vida muito, muito, muito complicada. E na nossa conversa ele me disse assim, muito consternado, muito quebrantado. Pastor, eu tenho tudo isso aqui, mas eu sinto que eu preciso de algo. E eu disse a ele, não é de algo que você precisa, é de alguém. É de Jesus Cristo. Então você que está nos ouvindo, talvez esteja também com esse sentimento, abraçou ideologias, ideias e hoje se sente vazio, achando que precisa de algo. Não é de algo, é de alguém. Você precisa de Deus. Deus dá sentido à sua vida, dá sentido à sua família. Deus abençoe sua vida. E muito obrigado. Continue sempre ouvindo aqui na sua casa e por onde for. Continue sempre ouvindo o que a Bíblia diz. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer o pastor Anax. Muito obrigado pela sua presença, pela sua palavra, não é? Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e seu ministério. E eu já quero convidar o pastor Anax e o pastor Juscelio. Tem uma data muitíssimo importante para que nós possamos nos reunir aqui novamente. E pelo menos vocês dois, eu vou querer a presença nesse dia, o dia da Bíblia, não é? Segundo domingo de dezembro, e o meu programa será dia 11, segundo sábado de dezembro. E eu queria contar com a presença de vocês, não é? Nessa data aqui para a gente falar sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu quero me reportar ao pastor Juscelio. O pastor Juscelio vai ter uma fala e logo após, pastor Juscelio, ore encerrando essa programação. Ok, obrigado. Só uma colocação, o pastor Anax colocou aqui a respeito do capitalismo. Por exemplo, um detalhe, que a gente acabou só indo na direção do marxismo, mas há uma crítica grande ao capitalismo. Por exemplo, se você chegar num capitalista, pelo menos num governo assim, você chegar com a seguinte pergunta, por exemplo, rapaz, eu estou com um problema existencial. Ele não é para falar com um pastor, ele não se envolve com isso, não se envolve com isso, entendeu? Isso não é por exemplo, a questão, por exemplo, uma questão de ideologia de gênero. Não, a gente não se mete nessas questões porque faz parte da liberdade individual. Então, assim, isso é uma marca. Então, só para que isso fique pontuado nesse sentido, isso significa dizer que o capitalismo é perfeito? Longe disso e muito longe disso. É óbvio que a gente precisa entender que a ganância também é na Bíblia descrita como um pecado e não como uma virtude, viu? É preciso que você compreenda isso como uma questão
bem esclarecida aqui. Então, você que nos acompanha, que Deus abençoe sua vida. Em resumo, o que a gente precisa é de Deus, minha gente. O que a gente precisa é de Jesus. Amém. O que a gente precisa é da Bíblia Sagrada, como aqui foi pontuado pelo pastor Anax. O que o ser humano precisa é de Deus. Então, o que liberta o homem, o que salva o homem, o que transforma realmente a sociedade é o poder do Espírito Santo. É o poder de Deus através do Evangelho. Amém. É isso que transforma vidas. E é isso que eu tenho escutado por onde quer que passo. Olha, Jesus mudou minha vida. Eu antes era assim e agora eu sou assado porque Jesus entrou na minha vida. É isso que mudou e que tem mudado a sociedade. É interessante perceber aquela expressão em Atos. Chegou aqui também esse povo que tem mudado o mundo, alvoroçado o mundo. Então o que muda realmente é o Evangelho. O que muda é o Evangelho. Um punhado de gente fez tudo isso, mas não foi esse punhado de gente, foi Deus. Amém. Foi Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Deus, nós te louvamos pela tua bondade em nos dar essa oportunidade Obrigado, Deus. de poder, à luz da tua palavra e consciente do espírito da tua palavra, daquilo que ela nos ensina, a assim construir um caminho aqui diante desse assunto para orientar o teu povo, orientar aqueles que precisam de entendimento, para que em tudo teu nome seja glorificado. Amém. Assim, Pai, liberta o teu povo dos tentáculos de tal ideologia e de qualquer outra que tente se apropriar das consciências e dos corações. Meu Deus, que a tua igreja também seja liberta de tais pensamentos e também do agir de pessoas que possam se propor a querer se infiltrar com este propósito. E que tão somente tua palavra seja crida, seja obedecida. E assim, Pai, nós te louvamos por esse espaço também aqui na rádio. Te agradeço pela vida do pastor Anax, do irmão Manuel, do Edson e de todos que nos ouvem. Que a tua bênção e o teu poder se manifeste na vida de todos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos chegando ao final do programa. Quero mais uma vez agradecer a participação do pastor Juscelio, do pastor Anax, e já lembrando que como o próximo ano será um ano missionário, não é? Na nossa igreja, e mais rodas de conversa vai acontecer no próximo ano, em nome de Jesus. Uma vez em cada mês nós vamos ter sempre essa roda de conversa, e dia 11 de dezembro, segundo sábado, nós vamos estar aqui presente falando sobre a Bíblia Sagrada. Muito importante, muito relevante é o assunto desta manhã, não é? E enquanto os pastores falavam aqui, eu estava lembrando do que Jesus falou. Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento, não é? E João 8:32, a Bíblia Sagrada diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você possa ser liberto, que você possa conhecer Jesus, para que você possa ter uma vida feliz, uma família feliz, e a direção de cada um de nós, quando nós fecharmos os nossos olhos por aqui, nós possamos abrir nas mansões celestiais. Amém. E viver eternamente com Cristo Jesus. Vamos ficando por aqui. Grato a Deus. Quero agradecer a vida de cada um de vocês que ouviram a programação desta manhã. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida, a sua família, e até o próximo sábado, se o Senhor Jesus assim nos permitir. Manuel, parabéns, você foi muito bem, viu? Obrigado. Parabéns, muito bem mesmo, muito bem mesmo. Obrigado.